Pai, meus irmãos, tudo bem? Vamos para a parte 2 do vídeo sobre o mistério da iniquidade. Vamos continuar. Nós vimos então que o mistério da iniquidade iniciou-se lá no céu, desceu aqui para a terra, né, acompanhando ali Satanás, porque foi no coração dele que surgiu, e nós entendemos ali essas questões todas. E agora nós vamos ver de fato, nessa parte 2, o que é esse mistério da iniquidade, né? Como que ele se desenrola. Você vai ver que o mistério da iniquidade ele é contra a natureza de Deus, contra tudo que vem de Deus. Ele é o anticristo, né? Ele é contra todas as obras de Cristo, mas ele faz uma anti-obra, como se fosse isso, né? Ele tenta copiar tudo que Cristo fez, e a gente vê isso em toda a obra de Satanás. Ele tenta copiar o reino de Deus, ele tenta copiar as ações de Cristo, mas de forma enganosa, mentirosa e maldosa. Nós vemos isso diante da palavra. E nós vamos ver agora aqui um pouco mais focado essa questão do anticristo mesmo, de fato, mas nós vamos ver que o apóstolo João, isso vai ficar provavelmente para a parte 3, ele fala que há muito anticristo, né? Ou seja, o mistério na iniquidade em seu ápice vai atingir todos os adeptos de Satanás, todos aqueles que se fazem um com Satanás. Mas nós vamos focar aqui no filho de Satanás, o anticristo, aquele que tem a boca arrogante, conforme Daniel fala, nós vamos ler aqui, aquele que profere palavras contra o Altíssimo, contra Deus e contra o Cordeiro. E nós vamos ler os textos, como eu disse, são bastante textos, mas é para a gente compreender essa oposição, né? Satanás, ele vem num contexto, a iniquidade é num contexto ligado à figura do anticristo, né? Ele é o homem da iniquidade, né? Lá em 2 Tessalonicenses fala sobre isso, e ele aclama a si mesmo como Deus. Você vai ver que é o que ele queria lá no início, quando a maldade nasceu no coração dele lá nos céus, ele queria tomar o lugar de Deus, e ele vem com esse desejo até hoje, e quando chegar o momento do seu filho anticristo tomar o reino aqui na terra, ele vai se colocar acima de tudo, vai respeitar nenhum outro Deus, uma aspa bem grande, né? E nem o Deus Todo-Poderoso. E você vai ver que ele não vai adorar os deuses que seus pais conheciam. Porque o anticristo, a gente sabe que ele vem, só a título de introdução aí, a gente sabe que ele vem do Oriente Médio, conforme Naum descreve, né? Ele vem da região do Iraque, vai subir para a Turquia, o seu reino vai proferir de lá, vai descer do Egito, subjugar o Egito, fazer uma aliança, né? Também, entre aspas, com os judeus. Os judeus vão aceitar um anticristo, um Messias, entre aspas, também árabe, porque hoje a briga é muito grande, mas isso vai acontecer. Então tudo isso vai acontecer ali na região do Oriente Médio, vem dali. E esse homem, ele é descendente de Abraão também, se você for fazer voltando, né? E por que fala que ele não vai adorar os deuses que seus pais conheceram? Porque ele vai adorar literalmente a Satanás, né? O Deus das fortalezas. Nós vamos ler aqui agora. Esse Deus das fortalezas é o Deus desse século, Satanás. Se você parar para pensar, porque tem muita sensacionalismo na internet quando se trata desses assuntos mais obscuros, né? Com as obras das trevas, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas as obras das trevas, elas são claras e existem nesse mundo, e Satanás opera. Ele é o rei desse século, é o rei desse mundo. Então, quando você vai pegar esses senhores do mundo, falando aqui de forma mais bem generalizada, não é o foco desse vídeo, mas quando você vai pegar os senhores desse mundo, é como se você fosse afunilando, né? Tem os grandes senhores da terra, as grandes famílias da terra, aquelas que comandam o comércio, comandam a economia, comandam os países, né? Você vai ver que tem aquelas influências por trás, homens poderosos que ditam o que precisa ser feito, ditam o que as pessoas normais como nós podem saber, o que elas não podem saber, né? Usam a desinformação, usavam antes, e agora com a inteligência artificial isso é muito mais fácil, é tudo muito real. Eles conseguem criar um discurso com uma pessoa, copiando uma pessoa, ou tanto faz, voz, copiando tudo, sintetizando tudo, e aquilo fica muito real. A mentira agora ela é muito mais real, ela está se tornando uma sedução mesmo. Hoje, para você diferenciar num vídeo, se não tiver aquele flagzinho de inteligência artificial, é difícil você saber se aquilo é real ou que não é. De tão idêntico que está. Satanás, o seu sistema está praticamente pronto. Desses homens, para concluir, eles vão afunilando, chega um ponto, quando você vai estudar aí, de todos esses que existem aí, várias famílias poderosas, associações secretas, dentre outros,
vai chegar um ponto que eles não sabem quem manda mais. Está ali num ponto ali que vai afunilando, vai diminuindo, né? Porque vai ficando os mais poderosos. Chega num ponto que nem eles sabem exatamente quem manda, né? Ali, eu creio que um ou outro deve saber, porque é uma coisa muito obscura, obras das trevas. Mas você vai ver que Satanás comanda diretamente esse mundo, numa escalonagem, numa hierarquia que vai descendo, chegando até os mais conhecidos aí, que são os famosos, são pessoas que ele usa figuras que as pessoas acreditam e as pessoas confiam para poder propagar as obras de Satanás. Então, em grande resumo, cara, eu falei muito resumido, precisaria de abordar isso mais especificamente, mas é basicamente isso. Satanás governa esse mundo e ele usa as pessoas. Já tem pessoas que são marcadas pela besta. Não porque a marca já existe, mas porque no coração delas, elas já adoram Satanás. Elas buscam Satanás. Eu creio, por exemplo, que o anticristo está aí já no mundo. Ele deve ser criança para adolescente, mas ele está aí sendo cuidado, e esses homens sabem quem ele é. Né? Então, porque Satanás já falou, e ele vai vir tomar no momento certo. Certo? Como é um anticristo, e olhando para o trabalho de Cristo e que ele faz, como eu acabei de iniciar o vídeo falando, a anti-obra, ele procura fazer o que Cristo faz, você vai ver que eu creio que ele vai assumir o governo do mundo quando ele tiver por volta de 30 anos de idade. Ele vai durar o mesmo tempo que Cristo durou, 3 anos e meio. Veja que a grande tribulação são 7, mas elas são de fato a grande tribulação 3 anos e meio, porque o primeiro 3 anos e meio é da falsa paz. Então, você vai ver que toda essa antiobra, esse erro, essa operação de iniquidade, ela está muito aflorada hoje, ela está muito próxima do seu ápice, certo? Então vamos olhar para a natureza enganosa e a boca arrogante, ao que o anticristo, esse ser que é o cabeça, que é o líder, que coordena todo esse mistério da iniquidade, como que vai ser as características desse anticristo? Olha só, então vamos ler os textos aqui, ó. Daniel capítulo 7, eu vou ler o versículo 8, eu vou pular alguns versículos para ficar mais resumido aqui, mas você pode ler sequencial, que não está fora de contexto, tá? Então, o versículo 7, Daniel capítulo 7, versículo 8, 11, 20, 24 e 25, tá bom? Depois você lê o capítulo todo que fica melhor. Mas vamos lá, ó. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, que é o chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com grande insolência. Aqui tem muita revelação, mas aqui a gente já consegue entender que está falando do anticristo, tem olhos como de homem, vai falar dele e do seu governo, né, do seu sistema tecnológico e tudo isso, mas está falando de um homem também, que vem pequeno e vai crescendo. Certo? Ó, versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes, palavras que o chifre proferia. Isso é contra Deus. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Aqui está concluindo a visão dos 4 animais. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Esse aqui é o 4º animal, que era Roma. E também, versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, que é o pequeno que nós acabamos de ler, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, porque ele foi se fortificando, né? Versículo 24, para a gente ir resumindo. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis, vai explicar o que são esses 10 chifres. A gente já sabe quem acompanha o canal, né? Mas vamos lá. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, olha a boca arrogante, magoará os santos, ou seja, perseguirá e matará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está falando da última metade da semana, que é de fato a grande tribulação, depois que termina aquela falsa paz, aquela joguinho de enganação do anticristo, e o pau realmente vai começar a quebrar, né? Falando na nossa linguagem, assim, dentro da grande tribulação. Agora, ó, Daniel capítulo 11, versículo 36 e 38. Vamos lá ver o que está falando, ó. Este rei, o chifre pequeno, tá? Tem que conectar. Este rei é o chifre pequeno. Fará segundo a sua vontade
e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, de letra minúscula, todos esses deuses da terra, contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, falará coisas insolentes, incríveis, arrogantes, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem aos desejos de mulheres. A característica dele é diferente, você viu? Nem a qualquer outro Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Viu só? Então ele vai ficar engrandecido sobre tudo, entendeu? Sobre todos os homens, sobre todo ele vai se colocar como Deus e se engrandecer, certo? Vamos ler aqui, versículo 38. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus da fortaleza. Aqui eu entendo que é Satanás. Há um Deus que seus pais não conheceram. Deus só honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Ou seja, com tudo que essa terra tem de melhor a oferecer, ele vai oferecer para esse Deus. Ou seja, ele será é o próprio filho de Satanás, né, como se diz. E Apocalipse também fala disso. Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. Olha só. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir 42 meses. Viu só? Mesmo tempo. Metade de um tempo. 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfemas contra Deus para lhe difamar o nome, viu só? E difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então você vai ver que esse homem, ele tem uma boca arrogante e ele profere e fala que ele vai prosperar com isso, né? Então, ou seja, aqui quando isso está acontecendo, é claro, dentro da grande tribulação, o ápice da ministério da iniquidade já está feito, já aconteceu. Esses homens que são, nós já falamos aí um pouco sobre a besta da terra, esses homens que usam o nome de Deus, esses homens que falam de Deus, mas são falsos profetas, eles já se rebelaram completamente, não sei, já são rebelados completamente, mas tipo assim, não são mais disfarçados, né? Agora são um só com o anticristo e fazem as obras do anticristo, né? Aceitaram o seu governo, a sua marca e tudo isso. Então, e eles vão apoiar e, junto com o anticristo, fazer essa afronta contra Deus. A pergunta é, quando você lê esses textos, parece que ele vai prosperar e é isso? Não, nós vamos ver uma tipologia bíblica muito bacana sobre esse anticristo lá no rei da Síria. E nós vamos ler Isaías capítulo 37, alguns versículos também. Eu sugiro depois você ler todo o capítulo. Nós vamos ler alguns para ficar um pouco mais resumido. Mas aqui você vai ver Deus fazendo uma tipologia com o rei da Síria, fazendo uma tipologia com Satanás, com o anticristo, que ele vai derrubar, ele vai destruir. Esse período que ele vai prosperar é justamente 3 anos e meio, conforme a profecia diz, 42 meses. Então vamos entender agora a tipologia, para você ver como Deus é poderoso e ele mostra a sua vitória sobre esse reino da iniquidade. O mistério do evangelho, o mistério da salvação prevalece sobre o mistério da iniquidade. Satanás será destruído, conforme o Senhor falou. Então vamos lá, Isaías 37, versículo 4. Depois nós vamos pular lá para o 23 até o 29. Então vamos lá, 34. Ó. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, meu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Então aqui você vai ver que esse governante, que esse comandante dos exércitos foi lá, manda o rei da Síria afrontar os exércitos ali, o povo de Deus. Então, ó, afrontar o Deus vivo, então eles foram ali não afrontar o povo em si, estavam afrontando o próprio Deus. E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Então, o que foi dito ali para o povo? Né? O que Isaías falou para o povo e para o rei? Falou assim, olha só, aqueles que ainda não se contaminaram, não se foram, isso é um contexto de grande tribulação, exatamente. Uma tipologia lá, 700 mais ou menos antes de Cristo, está fazendo a tipologia para o fim. O povo que ainda não se contaminou, ainda que estão subsistindo, orem por eles e os fortaleçam, porque o Senhor vai retribuir, ó Deus falando através de Isaías, a esse homem insolente que está falando coisas contra o Senhor. E agora vamos ver como é o desfecho dessa história. Ó, então, no próprio capítulo 37 de Isaías, versículo 23 a 29, olha só. A quem afrontastes
E de quem blasfemastes? Olha a pergunta de Deus falando através de Isaías. E contra quem alcançastes a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Viu que Deus falou, você não está falando contra o povo, contra o rei, está falando contra mim. Viu só? E aí, ó, por meio dos teus servos, ou seja, pelo o governador ali, o general dos exércitos, por meio dos seus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Viu que ele está falando justamente, fazendo um paralelo com o anticristo, porque isso vai acontecer. Eu falei com você no início do vídeo. Ele sai ali, né, do Iraque, que é de Nínive, como diz o profeta Naum, mas ele vai para a Turquia, que é onde é o trono de Satanás, ali ele governa a terra, mas ele desce ao Egito, destrói o Egito, como está falando aqui, seca todos os rios e faz aliança. E ele fala que vai subir até o cimo do monte, vai governar todos, vai destruir os cedros do Senhor, ou seja, o povo do Senhor. Aí o versículo 26 fala assim, acaso não ouviste que já muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzistes a montão de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andarão, cheios de temor e envergonhados. Tornarão-se como a erva do campo, e a erva verde, e ao capim dos telhados, e ao cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Olha o que o Senhor falou. Então ele falou assim, tudo isso que você fez estava planejado, não estava fora do meu controle. E aqui tem a aplicação para o cumprimento lá na época do rei da Síria, de fato ele morreu e tudo isso foi cumprido, né? Ainda mais foi traído pelos os próprios dos seus ali, conforme o Senhor determinou. A gente consegue ver isso lá em Reis também, mas a tipologia está aqui. A boca arrogante, aquilo que você fala, está indo contra os meus, contra as testemunhas, contra os santos do Altíssimo, está magoando os meus santos, está me magoando, está me afrontando, está me destruindo. Então, eu conheço todos os seus movimentos, ou seja, não saiu do meu controle, como nós vimos lá, desde quando nasceu no coração de Satanás a maldade, porque Deus não o criou o mal, mas o mal nasceu no coração dele, o Senhor não estava sem o controle daquilo, o Senhor sabia que aquilo ia acontecer, que todo esse desenrolar até hoje, até o fim, o Senhor está no controle de tudo. Ele trabalha em meio às nossas escolhas, é coisa incrível o poder do Senhor. E ele tem determinado o fim das coisas. Dentro desse trabalho que ele fez, o nosso livre-arbítrio, nosso, dos anjos, de toda a sua criação, ele chega ao fim desejado, que é estar com o seu povo. Mas antes ele elimina o pecado, o erro e esse mistério da iniquidade. Então o Senhor falou, eu sei todos os seus movimentos. E ele finaliza falando no versículo 29, por causa do teu furor contra mim, ou seja, porque você está enfurecido, falando de forma arrogante, me afrontando, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, viu só? Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, para parar de falar coisas arrogantes. E te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E assim vai seguir o texto. Mas aqui você vê que o Senhor vai destruir o reino de Satanás. Isso vai acontecer lá na batalha do Armagedon. Nós estaremos com Cristo, porque ali já aconteceu o toque da última trombeta e nós já fomos arrebatados. E viremos com Cristo. E Cristo vai destruir o governo, esse mundo construído por Satanás, essa grande Babilônia. Então o Senhor vai estabelecer o seu reino, vai prender Satanás, o anticristo e todo o seu governo, todos aqueles que marcaram, receberam a marca da besta, serão lançados no lago de fogo. Inaugurará ali o lago de fogo. Então você vê que dentro desse ápice ali, aqui nós já fomos até mais ou menos o final, né, mais ou menos, fomos até o final, né? E você viu que o fim desse mistério da iniquidade, quando ele estiver no seu ápice, é a destruição. Mas antes disso, ele vai se levantar, ele vai proferir coisas arrogantes contra o Senhor. E o Senhor vai permitir para que todos sejam provados. E você vai ver que as pessoas vão querer aceitar, vão querer se aliar ao governo do anticristo, ao mistério da iniquidade. Elas amam o mundo. Jesus mesmo disse quando ele veio, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Então, às vezes, a gente fica pensando, mas eu já disse isso até no primeiro vídeo também. Mas quando chegar a hora do vamos ver, eu vou voltar para o Senhor, que não sei o que. Não é assim, meu irmão. Nós sabemos que não é. As pessoas amam ao mundo e falam só da boca para fora que quer estar com o Senhor. E isso, de fato, vai mostrar claramente quando chegar na hora do vamos ver. Porque aí vai ser tirado a tecnologia, o conforto, tudo que aquela pessoa ama, e vai falar assim, se você não aceitar a marca, você não tem mais isso. A pessoa ela está amando o mundo. Ela vai pensar, eu vou para o outro lado para ser perseguido e morto pelo nome do Senhor que eu nunca nem vi. É o que a pessoa vai falar, que ela nunca teve experiência com o Senhor, nunca falou do Senhor, nunca ouviu nada do Senhor e teve nenhuma experiência com Ele. Ela vai rejeitar o Senhor. Ela vai para o caminho que é mais fácil para a carne. E essas vão se perder, não vai ser um negócio de... Nesse caso, irmãos, veja que quando você estuda, nós vamos ter os vídeos também da marca da besta, para a gente compreender, nós estamos nesse desenvolvimento, né? Você vai entender lá, pelos textos da palavra de Deus, que as pessoas, não é uma enganação que você vai aceitar a marca da besta e você não sabe. Até porque, se isso acontecesse, nós poderíamos falar diante do Senhor, mas eu aceitei e nem sabia que era a marca da besta. Não, vai ser claro, as pessoas que forem para lá, que escolherem o mal, escolherem o reino do anticristo, elas vão porque elas querem, elas vão optar por aquilo. Elas vão ter a opção de não querer. Tudo bem. Mas e você perseguido? Vai. O Senhor Jesus morreu por nós. Nós seremos perseguidos ou levados ao deserto, como a gente já tem estudado nos vídeos das duas testemunhas. Mas você vai ver que o servo do Senhor vai estar preparado. E assim como mostra lá em Apocalipse capítulo 5, quando fala que aquelas almas estão debaixo do altar e elas clamando por justiça, o Senhor aguarda, que ainda precisa completar o número dos santos que vão passar pelos meus sofrimentos, pelo mesmo testemunho que vocês passaram. Mas estes santos também receberão grandes galardão. E o Senhor visa justamente esse momento da eternidade, onde Ele vai retribuir todo mundo conforme procedeu. Então imagina o tamanho do galardão daquele que chegar a morrer pelo Senhor. É um galardão muito grande, é uma vida eterna ao lado de Jesus muito grande. E é isso que nós temos que pensar. Nós temos que viver em santidade, buscar o Senhor verdadeiramente, viver um evangelho verdadeiro, não um evangelho de aparências, um evangelho que é para mostrar para os outros, de boas obras para os outros, querendo receber recompensa de homens. Nós temos que buscar a Deus verdadeiramente, esperando a recompensa de Deus, não de homens, e vivendo cada dia mais longe do pecado, rejeitando a carne. A gente não consegue frear e controlar os desejos da nossa carne hoje através do Espírito, quanto mais antes, depois, onde vai ser muito mais difícil. Por isso que temos que revestir da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, porque é ela que vai nos ajudar no dia mal, é com ela que nós vamos combater no dia mal. E essa armadura de Deus está sendo disponibilizada pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente não busca, às vezes nós até recebemos de Deus, mas estamos apagando o Espírito com os desejos da carne, com as obras da carne, com as seduções desse mundo. Não vamos cair nessa cilada, mas vamos nos fortalecer do Senhor, rejeitando, mortificando a nossa carne todo dia, como o apóstolo Paulo ensinou e o próprio Senhor Jesus. Vocês serão levados a tribunal pelo meu nome, vocês serão perseguidos. Se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês. Jesus falou isso claramente, ele não falou de forma escondida, para que a gente não viesse achando que Deus está oferecendo uma coisa e a outra não. Ele oferece vida eterna e um lugar de honra junto com ele. Mas para isso, o mundo que odeia o Senhor Jesus também vai nos odiar. Então medite nisso, pense nessas palavras e mude o seu alvo, em vez de ser dessa terra aqui para frente, para a eternidade, que você vai começar a crescer espiritualmente em relacionamento com o Senhor e se fortificar para esse dia mau. Amém? No próximo vídeo, na terceira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o ápice dessa iniquidade, como ela chega no ápice e as pessoas, né, se tornando ali vários anticristos no meio desse mundo por aqui, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos.